Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, gente? Tudo bem? Estamos chegando com o nosso primeiro vídeo aqui do canal desta quarta-feira, dia 19 de julho. Estamos chegando para a gente trazer muita informação. Tem Copa do Brasil, aliás, tem Copa do Brasil não, Cristiano, tem Sul-Americana, né? Copa do Brasil é no finalzinho desse mês de julho. A gente vai trazer as informações, evidentemente para vocês que estão aí ligados sempre com a gente. Vamos trazer informação, mas não hoje, né, rapaz? Hoje tem Copa Sul-Americana, tem Série B de Campeonato Brasileiro. Tivemos a classificação de 2 brasileiros ontem na Copa Sul-Americana. A gente vai falar já para você. Vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série B e também da Série D. Chegando na sua reta de mata-mata aí, né? Sua reta de mata-mata aí, a Série D, que é a 4ª divisão do nosso campeonato. Claro que a gente fala aqui também, rapaz. Fala aqui também já. A gente faz um panorama aí do que está acontecendo na Série D do Brasileirão. As notícias, o mercado da bola, muita informação agora para você. Antes, deixa aí a sua curtida, compartilhe com seus amigos aí esse nosso vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos, né? Aí das suas redes sociais. Tem aqui um espacinho de você comentar, comente também, fique à vontade. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Beleza? Combinado? Se você se inscrever no canal, não se esqueça de acionar lá o sininho de notificações, porque aí o YouTube vai te avisar, né, que tem vídeo novo no canal toda vez que postarmos aqui. Belezinha? Segura aí que eu volto já! Você já sabe que o Poções e Bolos da Lindy está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e R$20. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Poções e Bolos da Lindy. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Lindy. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos para gravar tudo isso para você. Fala, pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos. Tudo bom com você? Tô esperando o seu contato para gravar a sua propaganda e mandar rapidinho para você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Estamos de volta agora para a gente falar aí de Campeonato Brasileiro, da Série B, da Série D também, as notícias, o mercado da bola. Vamos nessa que tem muita informação para você. A gente já começa falando do grande Van der Sar. Van der Sar, vocês lembram dele, né? Espetacular goleiro, que infelizmente teve um problema de saúde e estava na UTI, né? Mas Van der Sar deixa a UTI e agradece o apoio do mundo do futebol. O ex-goleiro Edwin Van der Sar deixou a unidade de terapia intensiva UTI na última terça-feira, ou seja, ontem, pouco menos de 2 semanas depois de ser internado em um hospital croata após sofrer um acidente vascular cerebral, o chamado AVC, né, rapaz? Pois é.
Em primeiro lugar, queremos agradecer a todos por todas as ótimas mensagens de apoio. Estou feliz em compartilhar que não estou mais na unidade de terapia intensiva. No entanto, ainda estou no hospital. Espero ir para casa na próxima semana e dar o próximo passo na minha recuperação. Escreveu Vandessá, de 52 anos, nas redes sociais, ilustrando a postagem com uma foto ao lado da esposa Anemarie. Pois é, e ficou bacana demais, ó. Sorrisão dos dois, muito bacana, né, gente? No fim de maio, Vandessá renunciou como CEO do Ajax, função que exercia desde novembro de 2016. O Conselho de Supervisão do clube holandês pediu para ele se manter formalmente no cargo até o dia 1º de agosto, para garantir uma transferência adequada das tarefas nacionais e internacionais. Eduin foi goleiro do Ajax entre 90 e 99, disputou mais de 300 jogos pelo time holandês, conquistou como jogador, entre outros títulos, 4 edições do campeonato holandês, a Liga dos Campeões de 94, temporada 94-95 e o Intercontinental de Clubes de 1995. Vandessá passou posteriormente por Juventus, Fulham e também o Manchester United. No clube inglês, conquistou outra Champions League em 2008. É o grande Vandessá, grande histórico, goleiro espetacular, né? Pegava demais, grande Vandessá. Logo, logo, se Deus quiser, vai estar em casa aí com a família. O momento mais complicado já passou, né, Vandessá? Que Deus te abençoe. Atlético Goianiense oficializa a contratação de Baralhas do Internacional. O Atlético oficializou na tarde da última terça-feira a contratação de Baralhas do Internacional. O volante retorna por empréstimo ao Dragão, que pagou 2 milhões de reais na negociação. O valor é referente a 20% dos direitos econômicos do jogador de 24 anos. Agora o Atlético Goianiense, que já tinha 40%, fica com 60%. Os 40% restantes permanecem com o Internacional. Pois é, rapaz, Baralhas havia sido contratado pelo Inter em janeiro por 5 milhões de reais. Ele chegou a disputar 2 jogos do Campeonato Goiano em 2023, antes de se transferir. No Colorado, foram 18 partidas entre Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil, Libertadores e Série A. Será a segunda passagem de Baralha pelo Atlético Goianiense. O volante foi um dos principais jogadores do clube entre 2020 e 2022 e disputou mais de 100 jogos com a camisa rubro-negra. Ele volta ao Dragão com a missão de ajudar o time a conquistar o acesso na Série B do Brasileirão, pois é, e voltar para a Série A do ano que vem. Baralhas, rapaz, fazendo o papel ao contrário, né? Ele foi, não deu certo, está voltando ao Atlético Goianiense. Falar do Palmeiras. Palmeiras é condenado por romper contrato com o ex-jogador da base que teve dengue e apendicite. O Palmeiras foi condenado em segunda instância pela 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo a pagar multa de R$50 mil, valor que ainda será corrigido com juros e multa, ao ex-jogador Paulo Sérgio Cardoso Filho, que atuou na base do clube em 2016. Na época, o atleta deixou o Penapolense e assinou contrato de 1 ano com o Palmeiras. No entanto, acabou tendo o contrato rompido pelo clube após ter contraído dengue e operado o apêndice na sequência. Desde então, o ex-jogador busca na justiça o pagamento de multa pela rescisão contratual. Procurado pelo GE, o Palmeiras informou que vai recorrer por não concordar com a decisão de pagamento da multa pela ruptura do contrato antes do seu término. O relator do recurso, o desembargador Maurício Campos da Silva Velho, apontou em seu voto que, além da dispensa imotivada, o fato do clube ter enviado a minuta de distrato ao atleta não demonstra que as partes chegaram a um acordo, uma vez que o documento não foi assinado
pelo jogador. Embora a Sociedade Esportiva Palmeiras apelante sustente que a rescisão se deu de forma motivada em razão de problemas de saúde enfrentados pelo apelado, o acervo probatório evidenciou o contrário, de se ver que, para além de as enfermidades aí que acometeram o ator, apendicite e também dengue, terem eclodido previamente à assinatura do contrato. Ambas têm caráter transitório, sendo certo que não deixaram o jogador inapto ao mister para o qual foram contratados, diz um trecho do voto do desembargador Maurício Campos da Silva Melo. Completaram a turma julgadora os desembargadores Vitor Frederico Kumpel e Enio Zuliani. A decisão foi unânime. Ainda cabe recurso ao Palmeiras nas instâncias superiores. Mais informação que está chegando, vamos falar da Raposa do Cruzeiro. Cruzeiro e Matheus Pereira destravam conversas e avançam por acordo final de empréstimo. O Cruzeiro e o meia Matheus Pereira tentam avançar para chegar a um acordo final de empréstimo por uma temporada. Nos últimos dias, as partes consideram ter ficado mais próximas de fechar o negócio, superando grande parte do empecilho financeiro e esperam agora avançar a parte burocrática e assinatura formal. Pois é, a expectativa é de que, se tudo correr bem, tudo possa ser fechado até a próxima semana, na reta final da janela de transferências. Não há ainda uma assinatura de contrato entre Cruzeiro, Al Hilal e Matheus Pereira, segundo apurou aí o GE. Mas a situação é tratada como otimismo. É preciso acertar os detalhes que ainda restam, inclusive os finais da parte financeira, para que Matheus Pereira chegue ao Brasil. O meia ainda está na Europa. O jogador segue cuidando da parte física, mas não vem participando de trabalhos coletivos com bola, já que ficou fora da pré-temporada do Al Hilal na Áustria, que termina nesta semana. O grande desafio do Cruzeiro com Matheus Pereira é superar a parte financeira. O jogador brasileiro de 27 anos foi procurado por outros clubes durante a janela de transferências, entre eles brasileiros e também da Europa, mas foi o Cruzeiro que mais avançou nas conversas até o momento. O avanço nas conversas foi trazido inicialmente pelo site No Ataque. O clube conta com o desejo do empresário Pedro Lourenço, parceiro da gestão de Ronaldo. O clube árabe sinalizou que aceita emprestá-lo por uma temporada, já que a presença de Pereira no elenco também iria exceder a cota de estrangeiros. Os árabes não pretendem participar da composição de pagamento, ou seja, o Cruzeiro que se vire com o pagamento do jogador, O meia é um jogador que vem sendo mapeado pelo Cruzeiro antes mesmo da abertura da atual janela. É considerado padrão, no caso padrão A, rapaz? Dentro das análises que o clube faz no mercado. Matheus Pereira é torcedor do Cruzeiro. Ele saiu do Brasil ainda na adolescência para jogar futebol e iniciou a carreira no Sporting de Portugal. Passou ainda por Alemanha e Inglaterra, antes de chegar à Arábia Saudita. Disputou a última temporada no Al-Wahda dos Emirados Árabes. Então tá quase tudo certo. Em breve o Cruzeiro deve fechar aí essa contratação. Falar de futebol, continuar falando de futebol internacional, rapaz? Fabinho acerta com Al-Ittihad e deve deixar o Liverpool após 6 anos. O meio-campista Fabinho, de 29 anos, está próximo de deixar o Liverpool para se transferir ao Al-Ittihad. Segundo o GE apurou, o brasileiro acertou as bases contratuais com a sua futura equipe e aguarda a conclusão do negócio entre os clubes para viajar à Arábia Saudita. A transferência deve ser concluída por 40 milhões de libras, cerca de 251 milhões de reais. Pois é, Fabinho não viajou com o Liverpool para a Alemanha, onde o time fará parte de sua pré-temporada. O Al-Ittihad
aguarda a liberação do dinheiro pelo governo saudita para concluir a operação. O brasileiro deve se juntar a Kanté, ex-Chelsea e Benzema, ex-Real Madrid, na nova equipe. Fabinho tem contrato até 2026 com o Liverpool e é titular de Jürgen Klopp. Na última temporada fez 49 jogos, dos quais 40 foram desde o início. No entanto, o clube passa por uma renovação para a temporada 2022-2023 e o brasileiro entendeu que poderia perder um pouco de espaço no time inglês. O Liverpool acertou as saídas de Mané, Keita e também Oxlade e também o Firmino, né? O meio-campo é o setor mais renovado da equipe para a atual temporada, com as contratações de Mac Allister, ex-Brighton, e também os Izoboslai. Se não for assim, vocês me desculpem, viu? Que é o ex-jogador aí do RB Leipzig. Ederson também está próximo de deixar o clube e ir para o Al-Ittifaq da Arábia Saudita. A Arábia Saudita também está contratando todo mundo, né, menino? A Arábia Saudita também está contratando todo mundo. Já já a gente fala de Campeonato Brasileiro da Série D, a gente fala de Campeonato Brasileiro da Série B, fala também de Copa Sul-Americana. Os brasileiros 2 já avançaram para a próxima fase da competição. Hoje é a vez aí do Botafogo e também do Goiás. Fala do Internacional. O Inter ajusta detalhes com Eduardo Cudê para concluir retorno do treinador. Eduardo Cudê pode ser anunciado a qualquer momento como novo técnico do Inter. O cenário está encaminhado para o retorno aí do argentino depois de quase 3 anos. Para isso, as partes acertam os últimos detalhes contratuais para oficializar o acerto. Conforme apurou o GE, a direção colorada discute com o treinador questões contratuais, como duração do vínculo, gatilhos e valores. Internamente, há otimismo e movimentos para o anúncio. Um detalhe importante é que o mandato do presidente Alessandro Barcelos acaba em dezembro. O clube passará por eleições no fim deste ano. O tempo de contrato com o Cudê, a princípio, será de 4 meses, com possibilidade de renovação em caso de vitória da chapa de situação. Então, o Cudê, provavelmente, né, já deve... Vou até dar uma conferida aqui no Globo Esporte. De repente, a gente está falando daqui que tá encaminhada a contratação do Cudê, né? E de repente ele já até fechou com o Internacional, rapaz. Né? Deixa eu dar uma bisoiada aqui. Deixa eu ir aqui na parte... na página do Internacional para que a gente possa, né, atualizar a situação. Daqui a pouco até já foi anunciado, né? A gente está dando notícia aqui de que ainda vai ser, etc e tal, papapá. Então vamos dar uma conferida, né? Vamos dar uma conferida. Tô dizendo? Pois é. Aí, é isso, gente. A gente deu a notícia, então, que o Cudê estaria quase fechado com o Internacional. Crava, pode cravar aí. Inter anuncia Eduardo Cudê como treinador até o fim de 2023. Agora é oficial, Eduardo Cudê está de volta ao Inter. O treinador foi anunciado pelo clube na manhã desta quarta-feira. O contrato do argentino é válido até o final do ano, como já disse para vocês aqui, né? O técnico traz junto o auxiliar Lúcio Gonzalez e o preparador físico Otávio Manera, o auxiliar de preparação física Guido Cretari e o analista de desempenho Carlos Fernandes. Cudê regressa ao Beira-Rio 3 anos após a saída intempestiva, né? Brigado com a direção pela falta de reforços. O treinador deixou o Colorado na liderança do Brasileirão e classificado às oitavas de final da Libertadores e quartas da Copa do Brasil para arrumar a Europa para comandar aí o Celta da Espanha. Então, o Eduardo Cudê é o novo técnico do Internacional. Tá de volta, né, rapaz? Cudê que esteve recentemente no Atlético Mineiro e saiu de lá, assim como saiu do Inter. Obrigado, né, rapaz? Obrigado com a galera por lá.
Falar do Grêmio, o presidente do Inter Miami nega conversas com Soares. Abre aspas, é jogador do Grêmio e respeito isso. Fecha aspas. Na tarde de ontem, terça-feira, o empresário do Inter Miami, concedeu entrevista para a TIC Sports da Argentina e falou sobre o interesse em Luis Soares. Jorge Mas negou que tenha conversado com o centroavante do Grêmio e disse que respeita seu contrato com o clube gaúcho. Mais cedo, a imprensa argentina noticiou o avanço nas negociações. É um jogador histórico e que tem relação com Jordi Alba, também o Sérgio Busquets, e também o Lionel Messi. É um jogador do Grêmio e respeito isso, afirmou Jorge Mas. Mais cedo, a ESPN Argentina, através do repórter Esteban Edu, noticiou que o Inter Miami avançou em conversas para contratar o centroavante uruguaio nesta janela de transferências. A TIC Sports também noticiou a evolução neste caminho. Nos Estados Unidos, enquanto o Inter Miami realiza o período de pré-temporada, Jorge Mas atendeu também o veículo Deporte Total dos Estados Unidos. Durante essa entrevista, o mandatário rechaçou a versão de que há negociações com o jogador do Grêmio. Pois é, rapaz, se falou muito, mas não temos negociações com o Grêmio ou com o Luiz. Foi o que disse aí o mandatário do Inter Miami. No entanto, o empresário disse que caso Soares saia do Grêmio, terá liberdade para conversar com o jogador. De modo contrário, respeita seu vínculo com o clube gaúcho. No fim de semana, o Inter Miami apresentou oficialmente Messi. Nos últimos dias, anunciou também as contratações de Sérgio Busquets e Jordi Alba. Todos eles ex-companheiros de Luizito na época de Barcelona. Em contato com a reportagem do GE, o staff do uruguaio negou negociações com o time da MLS. O centroavante tem uma multa rescisória por volta de 70 milhões de euros, o que protege o tricolor gaúcho de uma possível saída repentina do clube. Seu vínculo vai até dezembro de 2024. Será, rapaz? Será que o Luizito Soares vai deixar o Grêmio? Dinheiro pro pessoal dos Estados Unidos não é problema, né? Cá pra nós não é problema. Mas se o dirigente lá do Inter Miami tá negando, né? Vamos acreditar, né, rapaz? Mas onde existe fumaça, pode procurar que tem fogo, né? Falar do Atlético Paranaense porque o Benfica insiste e Atlético avisa que Bento não sai em 2023. O Atlético Paranaense avisou o Benfica que não venderá o goleiro Bento nesta temporada. Alvo dos encarnados, o jogador de 24 anos é considerado inegociável pelo Furacão no momento. O GE apurou que a diretoria atleticana considera o assunto encerrado e já deixou claro a posição tanto para o clube português quanto para o atleta. O clube o tem como peça fundamental no atual elenco e que será valorizado até o fim de 2023. Dessa forma, Bento fica para as disputas do Campeonato Brasileiro e Libertadores da América. O Atlético é o 8º colocado na Série A e enfrenta o Bolívar nas oitavas de final da competição sul-americana, no caso da Libertadores da América, evidentemente. O Benfica chegou a fazer uma proposta de 5 milhões de euros, que na nossa moeda, no nosso real, dá 26,9 milhões de reais na cotação atual. No fim de junho, o time brasileiro recusou, até chegou a estipular o preço de 10 milhões de euros, que seria 54 milhões de reais, e voltou atrás. O presidente Rui Costa, em pré-temporada na Inglaterra na semana passada, admitiu que Bento só seria contratado dentro do rigor financeiro do clube. Ele cogitou enviar o dirigente Rui Pedro Braz ao Brasil como uma oferta final, mas desistiu por conta da negativa definitiva do Furacão. Não teve uma segunda proposta. O Atlético Paranaense tem intenção de negociar Bento como a maior venda
de um goleiro no futebol brasileiro. O recorde atual é de Alisson, do Internacional para Roma, por 5 milhões de euros, 21,1 milhões de reais na época, por 50% dos direitos econômicos do atleta. Para 2024, o Furacão admite retomar conversas com times europeus e acredita que o goleiro atleticano terá valorização no mercado. A aposta é de convocação para a seleção brasileira com o interino Fernando Diniz. O clube também quer ficar com um percentual de 20% para revenda. Bento pretende atuar na Europa, como declarou diversas vezes recentemente, e deixou seu futuro nas mãos do Atlético e também do seu staff. O contrato com o Furacão é até o final de 2026. A reportagem procurou o empresário Carlos Eduardo Lima, conhecido como Cadu, que não respondeu às mensagens. Pois é, então Bento, segundo o Atlético Paranaense, não sai nesta temporada, né? Quem quiser negociar com um atleta para a próxima temporada, aí sim o Atlético vai ouvir, né, os interessados. Voltar a falar do Palmeiras. Palmeiras vê o Wendel mais distante após discutir números com o empresário do volante do Zenit. O Palmeiras entende que é remota a possibilidade de contratar o Wendel nesta janela de transferências. O clube se reuniu na última terça-feira, ou seja, ontem, com o representante do volante. E os valores do negócio são considerados altos demais. O meio-campista do Zenit da Rússia é muito bem avaliado internamente. E em julho, o clube recebeu contatos de um intermediário, mostrando condições de negócio. O Verdão tampouco dialogou, né? E se encontrou aí com o empresário do atleta na tarde de ontem. Pois é, o clube russo deseja receber 20 milhões de euros, 108 milhões de reais, com 5 milhões de euros em bônus e 27 milhões ou seja, 27 milhões de reais. As partes entendem que o valor até seria negociável, mas a transferência será por um valor alto. E os salários também gerariam um pacote de alto custo ao longo do contrato. A negociação não é tratada como encerrada, mas pessoas ligadas ao clube entendem que dificilmente irá acontecer. A possibilidade de envolver atletas do Palmeiras em uma transação, como o Corinthians fez por Yuri Alberto, não é considerada neste momento. Wendel deseja sair do Zenit, mas desde o início do mês tem encontrado dificuldade para se acertar com um novo clube. Cria do Fluminense, o meio-campista tem 25 anos e está no Zenit desde 2020. Ele renovou o contrato até 2027 no ano passado, depois de o Flamengo tentar sua contratação sem sucesso. O Verdão tem 2 semanas para tentar viabilizar o negócio ou buscar outra opção para o meio de campo, pois a janela fecha em 2 de agosto. O torcedor do Palmeiras está retado, né? Retados com a Leila, porque a Leila não contrata jogadores. Falar do Fluminense. Fluminense que tem um sonho de repatriar o Thiago Silva, mas ontem o Globo Esporte noticiou a seguinte informação. Thiago Silva diz que filhos não querem morar no Brasil e relata xingamentos. Abre aspas, me xingaram contra a torcida, me jogaram contra a torcida do Fluminense, fecha aspas. Após passar férias no Rio de Janeiro, onde inclusive foi a um jogo do Fluminense no Maracanã contra o Sporting Cristal do Peru, Thiago Silva se reapresentou ao Chelsea e iniciou a pré-temporada com o clube inglês nos Estados Unidos. E em entrevista à TNT Sports, após o treino da última terça-feira, ou seja, de ontem, na Carolina do Norte, o zagueiro foi questionado sobre o coração tricolor e fez um desabafo sobre a pressão que sofreu de torcedores nos últimos meses. Agora, no final da temporada, aconteceram umas coisas chatas e fiquei bem chateado porque parece que me jogaram contra a torcida, no caso do Fluminense. Thiago vai voltar. Em nenhum momento eu falei que ia voltar esse ano, até porque tinha renovado com o Chelsea 2 meses atrás. A notícia começou a sair, ninguém desmentia nada e a torcida veio no meu Instagram me xingando, outros me dando apoio, enfim, isso não foi legal e eu não gostei sinceramente,
mas nada apaga o amor e o sentimento que eu tenho pelo Fluminense de gratidão, afirmou aí o ex-jogador do Flu e atual do Chelsea, né? Thiago Silva evita dar prazo para realizar o seu desejo de voltar ao Fluminense, mas deixou aí em aberto a possibilidade para o ano que vem, quando termina o seu contrato no Chelsea em junho. Porém, o zagueiro terá um empecilho familiar para lidar. Segundo ele, os filhos Isago e também o Iago não querem morar no Brasil. Agora o futuro a Deus pertence. Todo mundo sabe a vontade que eu tenho, porém, hoje em dia é difícil falar com a família. Meus filhos não querem morar no Brasil. Então, é uma situação bem complicada. Mas a gente tem esse ano ainda para pensar e ver o que vai fazer ano que vem. Disse aí o capitão, né, do Chelsea, né, rapaz? E também ídolo tricolor. É complicado, né, gente? Meu amigo, o cara ainda tem contrato com o Chelsea. O cara ainda tem uma... O Thiago, esses jogadores, gente, saem para lá, vão fazer a sua situação financeira, né? E evidentemente que enquanto eles estiverem no mercado lá, eles vão permanecer. A torcida fica chateada porque assim, a culpa também é de alguns jornalistas idiotas. Porque jornalistas torcedores que querem botar uma pressão para que o cara aceite voltar logo para o time que o revelou. É complicado isso, gente. Você vê ele falando como é que ele vai voltar para o Brasil se a família não quer vir para o Brasil. Diz aí. Ele tem, lógico, a vontade de voltar e terminar, encerrar a carreira no Fluminense, sim. Mas, cara, não depende só dele. Não depende só do jogador. Como é que ele vai vir para cá com a família, com a cara virada? Ah, não quero ir para o Brasil e você quer me forçar a ir para o Brasil. Certamente a esposa não quer, se os filhos não querem, a esposa não quer também. Né? Então é complicado, gente. Sabe por quê? Porque o Brasil é um país violento. Onde ele mora não tem violência. Ele pode sair na rua, pode ir num restaurante, tranquilamente. Aqui no Brasil pode fazer isso? Não pode. Se ele for sair para ir num restaurante, ele tem que levar 3, 4, 5 seguranças. É difícil, né, gente? É difícil. Falar do Vasco da Gama, Vasco retoma conversas para contratar Praxedes do Bragantino. Só vê o Vasco falando que vai contratar, e até agora, neca de bitibiriba. O Vasco recentemente retomou as conversas para tentar contratar o meio Bruno Praxedes, de 21 anos. Ele tem poucos minutos jogados na temporada pelo Bragantino, que não deve dificultar a saída. Praxedes é um nome na mira do Vasco há algumas semanas. O GE apurou que as negociações foram intensificadas, sobretudo, né, depois da chegada aí do técnico Ramon Dias. Houve um encontro entre Ramon e Praxedes no sábado passado, no Rio de Janeiro, depois da derrota do Bragantino para o Botafogo em jogo válido pela 15ª rodada do Brasileirão. O meia gostou do que ouviu do treinador e está animado com a possibilidade de defender o Vasco. O modelo mais provável de negócio, a princípio, seria um empréstimo com opção de compra. Praxedes tem contrato longo com o Bragantino, válido até 30 de junho de 2026. Responsável pelas negociações do Vasco, o diretor esportivo Paulo Brax trabalhou com o jogador no Internacional, clube que o revelou para o futebol. Ele tem 11 jogos disputados na temporada, apenas 3 deles como titular, e dois gols marcados. O Vasco, até o momento, contratou o atacante Serginho, o zagueiro Maicon, ambos já estrearam, e o volante Medel. Além disso, tem negociações com o Atlético Goianiense para contar com o lateral esquerdo Jefferson. É muita lentidão no Vasco da Gama, né, velho? É lentidão demais para contratar. Ainda assim, falando de Vasco, FIFA notifica Vasco por dívida de 4,4 milhões de reais com o Nacional do Uruguai. O Vasco foi notificado pela Corte da FIFA por uma dívida de aproximadamente 4,4 milhões de reais com o Nacional do Uruguai. O valor é referente à transferência do lateral direito Puma Rodrigues.
A notificação foi feita na última segunda-feira. O Vasco, a partir de agora, tem um prazo de 45 dias para realizar o pagamento. Caso isso não aconteça, o clube será punido com o transfer ban, que é o impedimento de registrar novos jogadores. O canal Atenção Vascaíno, o Vascaínos, né, foi o primeiro a informar sobre a decisão. O Vasco só se complica, né, rapaz? O Vasco só se complica. Gente, já a gente volta para trazermos aí Campeonato Brasileiro da Série B, da Série D, falar também dos jogos que vão acontecer nesta noite aí de Copa Sul-Americana e também os dois times brasileiros que se classificaram ontem para a próxima fase, ou seja, fase de oitavas de final da Copa Sul-Americana. Fique por aí, eu volto já. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos para gravar tudo isso para você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato para gravar sua propaganda e mandar rapidinho para você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Porções e Bolos da Linde está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e R$20. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Porções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Porções e Bolos da Linde. Tamo de volta pra gente falar de Brasileirão, Série B e também a Série D do Brasileirão. A gente começa falando da fase decisiva, tá chegando, né? A fase decisiva aí da Série D, que é a quarta divisão do nosso futebol. Série D chega a rodada final antes do mata-mata. Vamos ver então classificados e quem está na briga aí. Com o fim da 13ª rodada da Série D, mais 9 times definiram a classificação ao mata-mata de forma antecipada e outros 28 vão brigar por vaga até o último minuto da primeira fase da competição. No grupo 1, o Águia de Marabá massacrou o São Raimundo de Roraima por 6-1 e garantiu a vaga para o mata-mata da Série D 2023. Pela chave 2, o Maranhão bateu o Tocantinópolis e é outro que está classificado. O grupo 3 está meio embolado na pontuação dos primeiros colocados, mas o Nacional de Patos e Souza alcançaram 23 pontos e garantiram a classificação por causa do número de vitórias. O Bahia de Feira derrotou o Asa e garantiu a classificação no grupo 4. No grupo das goleadas, o Ceilândia venceu o União Rondonópolis por 2-0 e o Operário também balançou as redes aí 9 vezes contra o Real Ariquemes. Os dois vencedores se classificaram pelo grupo 5. Pelo grupo 7, Patrocinense e Maringá também garantiram vaga após a 13ª rodada da Série D. Tunaluso do Pará, Nacional do Amapá, Ferroviário, Retrô, Atlético do Ceará, Atlético de Minas, Portuguesa do Rio de Janeiro, Democrata de Minas, Hélio Luz de Santa Catarina já estavam classificados. Já são 18 times garantidos no mata-mata. Briga até o último minuto. Ao todo, 28 equipes ainda lutam para garantir uma vaga no mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. No grupo 1, o Maitá, Princesa dos Solimões e São Raimundo ainda estão na briga por uma única vaga. A chave 2 terá um confronto direto pela classificação.
Tocantinópolis e Parnaíba se enfrentam no estádio Ribeirão e decidem quem fica com a última vaga do grupo. O Pacajus, Potiguar de Mossoró e também Santa Cruz, que está fora da zona de classificação, brigam por 2 vagas da terceira chave. Já o grupo 4 terá emoção até o final, com 6 times na disputa por 2 vagas. Até o último colocado pode se classificar neste grupo. Vamos conferir então quem ainda pode avançar ao mata-mata na chave 6. Asa, Falcon, Sergipe, Atlético da Bahia, Atlético de Alagoinhas, Cruzeiro de Alagoas e Jacuípe. Na verdade, Jacuipense, né? Jacuipense também aqui da nossa Bahia. Anápolis, Brasiliense e União Rondonópolis ainda disputam 2 vagas no grupo 5. Resta apenas uma vaga no grupo 6 e Santo André e Vitória do Espírito Santo podem avançar. Inter de Limeira, Craque, Ferroviária e 15 de Piracicaba brigam por apenas 2 vagas na chave 7. Já no grupo 8, apenas o Exílio Luz de Santa Catarina está com vaga garantida. Outras 5 equipes disputam 3 vagas neste grupo. Caxias, São Joséense do Paraná, Caboriú de Santa Catarina, Concórdia também de Santa Catarina e também o Brasil de Pelotas do Rio Grande do Sul. As partidas da última rodada da primeira fase da Série D 2023 serão disputadas no sábado e também no domingo. Vamos estar de olho e os classificados a gente vai trazer aqui para falar para vocês, tá bom? Falar de Série B do Campeonato Brasileiro, porque tivemos já aí jogos da 18ª rodada da competição, 18ª e penúltima, né? Do primeiro turno. Botafogo na segunda-feira venceu o Criciúma por 1-0. Ontem, mais conhecida como terça-feira, Tombense 2-1 para cima do CRB. Chapecoense 1-0 também ontem para cima do Ituano. E tivemos um empate em 0-0 entre Ponte Preta e a equipe do Juventude. Hoje teremos ainda Atlético Goianiense contra o Mirassol, Novo Horizontino contra o Londrina, Avaí contra a equipe do Sampaio Correia e teremos ainda o Ceará contra o Vila Nova e o ABC contra o Guarani. O Sport recebe o Rubro Negro Vitória. Pois é, jogo de G4 aí, né, rapaz? Jogo de times que buscam a classificação para a Série A do ano que vem. Vamos falar então desse confronto. O Sport TV e o Premier do Grupo Globo, né, transmitem esse confronto aí. Fala do Sport do técnico Ederson Moreira. Ederson Moreira deu um jeito nesse time do Sport, né? O Sport segue sem poder contar com o volante Fabinho. Já está na transição, mas não será relacionado para a partida. Além dele, o atacante Fabrício Daniel e o meia Jorginho seguem no departamento médico. Para o setor de criação, o argentino Alan Ruiz pode ganhar a vaga e estrear como titular, após ter jogado o segundo tempo da partida contra o Atlético Goianiense. Mas Ederson também pode optar por colocar o jovem Juan Xavier no setor, caso ache que o gringo ainda não está na melhor condição física. Provável escalação então do Sport: tem Renan no gol, Eduardo Sabino, Rafael Thierry e também o Igor Cariús, ou então o Felipinho, Ronaldo Henrique, Fábio Matheus e o Alan Ruiz, ou então o Juan Xavier, Luciano Juba, Edinho e Wagner Love na frente. Esse é o Sport para o confronto contra o Vitória, né? O Rubro Negro, eu ia falar internacional, mas não é não. Contra o Vitória da Bahia. Vitória do técnico Léo Condé. Léo Condé segue sem poder contar com Rodrigo Andrade e Zeca, que estão machucados. Por isso, a tendência é de que o treinador mantenha o sistema com 3 zagueiros e sem centroavante de ofício, que funcionou contra o Novo Horizontino. Provável escalação, então, do Vitória: tem Lucas Arcanjo no gol, Camutanga, Ian Sou e também o Wagner Leonardo, Railan, Dudu, GG e Felipe Vieira, Matheus Gonçalves, o Wellington Nem e também o Oswaldo. Esse o provável Vitória para o confronto contra a equipe do Sport. Confronto dificílimo para o Sport. Para o Sport e para o Vitória também, né, rapaz? Que precisam vencer aí. O Sport é o segundo colocado
com 32 pontos. Quem vencer assume a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, porque o Vila, né? O Vila Nova, deixa eu dar uma olhada aqui, o Vila Nova enfrenta, aliás, assume se o Vila perder para o Ceará, né? Se o Vila perder para o Ceará, se houver um vencedor entre Vitória e Sport, esse assume a liderança do Campeonato Brasileiro, caso o Vila perca o seu confronto para a equipe do Ceará. Então essa é a situação aí da Série B do Campeonato Brasileiro. Falar de Copa Sul-Americana, né, rapaz? Copa Sul-Americana, hoje mais conhecida como quarta-feira, tem o jogo da volta entre Sporting Cristal e a equipe do Emelec. Na verdade é Emelec e Sporting Cristal, hoje às 9 horas da noite, às 21 horas, no horário de Brasília. O Emelec venceu o primeiro confronto contra o Sporting Cristal fora de casa por 1-0 e agora joga por um empate em seus domínios. Na quinta-feira teremos o Nublense, que vai visitar o Audax Italiano. O primeiro confronto foi 0-0, né? E na quinta-feira, ou seja, amanhã, teremos aí esse confronto às 19 horas. Nesta quarta-feira teremos um jogo de volta entre Independiente Medellín e São Lourenço, dessa vez na Argentina, né? Para a gente conhecer aí o classificado até as oitavas de final. Tá 1-0 para o São Lourenço. São Lourenço precisa de um empate ou de uma vitória simples por qualquer placar para seguir na competição. Hoje, na verdade ontem, né, aconteceu o jogo de volta entre Barcelona de Guayaquil e o Estudiantes. Barcelona havia vencido por 2-1, mas o Estudiantes, no jogo de ontem, meu amigo, atropelou o Barcelona por 4-0 e com isso o Estudiantes segue na competição. Outro confronto que acontece quinta-feira, né, é entre Tigres e Libertad. Primeiro confronto, o Libertad venceu por 2-1 e amanhã conheceremos aí quem passa para a próxima fase. Falando também dos jogos que já aconteceram dos brasileiros, Colo-Colo venceu na semana passada o América Mineiro por 2-1, mas no jogo de ontem, meu amigo, o América Mineiro devolveu aí com juros e correção monetária, né? O América Mineiro goleou o Colo-Colo por 5-1. É bom lembrar que o América Mineiro é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Mas é um time bacana, cara. É um time que tem jogadores importantes ali que resolvem a situação, né? Você vê que deu trabalho para o Corinthians eliminar o América Mineiro na Copa do Brasil. Só nos pênaltis que o Corinthians conseguiu eliminar o América Mineiro. E agora o América Mineiro quebra o Colo-Colo. Colo-Colo que é um time chileno, né, que está acostumado a disputar Libertadores, Copa Sul-Americana, enfim, está acostumado com grandes jogos e mesmo assim perdeu para o América Mineiro por 5-1. Parabéns ao América, né? Está na próxima fase da competição. Outro time que também está na próxima fase é o Timão, né, rapaz? O Corinthians fez de tudo para sair da Copa Sul-Americana, mas não conseguiu. Ontem o Corinthians venceu mais uma vez, né? Já tinha vencido o Universitário na Arena na semana passada por 1-0, agora voltou a vencer, dessa vez por 2-1, jogando fora de casa. E o Universitário apelou, né? Os jogadores do Universitário apelaram, além do cenário lá de todo o cenário de racismo contra os jogadores brasileiros. Vem acontecendo, não vai ter, esse pessoal não tem punição não, gente, porque o Flamengo vai jogar pela Libertadores, né, contra determinado time, sofre racismo, os jogadores sofrem racismo. Corinthians vai jogar, sofre racismo. Os times brasileiros, o São Paulo sofre racismo, Palmeiras sofre, e a Conmebol não faz nada não? Porque assim, o que aconteceu? Os jogadores do Universitário que queriam não, e foram para cima para machucar mesmo os jogadores do Corinthians. Não vai ser nada, não vai ser feito nada aí com esses jogadores. Não vai ter nenhuma punição não? Porque quando é o futebol brasileiro, é assim, ó, a punição. Agora quando é o futebol, né, uruguaio, peruano, argentino, chileno, não acontece nada, gente. Não acontece nada. Pelo amor de Jesus Cristo, né, rapaz? Hoje teremos o Botafogo, né, rapaz? O líder do Campeonato Brasileiro, Fogão, venceu o primeiro confronto contra o Patronato na Argentina por 2-0. E agora no seu Engenhão, às 19 horas, lá no seu Engenhão, mais conhecido também como Newton Santos,
o Botafogo recebe o Patronato, podendo perder até por 1 gol de diferença, que mesmo assim o Botafogo avança até a próxima fase da competição. E a gente vai trazer aqui para você que está aí ligado com a gente, né? Como que o Botafogo vai para esse confronto de logo mais às 19 horas no horário de Brasília, saber das coisas aqui das duas equipes, né? Começando pelos donos da casa que é o Botafogo do técnico Lúcio Flávio. O técnico Bruno Lage ainda não vai estrear, né? Ainda não está com visto de trabalho aqui para poder ficar ali à frente da comissão técnica. Na primeira partida, com a preparação totalmente comandada pelo português Bruno Lage, Lúcio Flávio deverá estar à beira do gramado. O novo técnico não tem o nome publicado no BID e o clube trabalha para tê-lo, ao menos, no banco de reservas. Em campo, o Botafogo terá time alternativo no estádio Newton Santos. O clube abriu vantagem de 2-0 na ida e tem a oportunidade de dar rodagem para algumas peças e descansar seus principais jogadores para o Brasileirão, como já fez na partida de ida. Provável escalação então do Fogo: tem Gatito Fernandes no gol, Di Plácido ou então o JP Galvão, Felipe Sampaio, o Vitor Cuesta, que foi, né, que tomou o 3º cartão amarelo na partida contra o Bragantino, não joga pelo Campeonato Brasileiro, por isso vai ser escalado nesse confronto também o jogador Hugo, Danilo Barbosa, Breno e também o Gustavo Sauer ou então o Lucas Fernandes. Matias Segovia, Janderson e o Carlos Alberto, ou então o Diego Hernandes. Esse o provável Botafogo para o confronto de logo mais contra o Patronato do técnico Rodolfo de Pauli. O treinador argentino deve ter o desfalque do goleiro titular Salvar, que sentiu uma contusão no aquecimento do jogo de ida. De Pauli também não poderá contar com Esquivel, principal nome do ataque que foi negociado. Por outro lado, terá a volta do centroavante Enzo Dias, que estava machucado. Provável escalação então do Patronato: tem Budinho no gol, Geminiani, Domingo, Ojeda e também o Cobos, Vasquez, Assi e Cáceres, Pereira, Noveiro e também o Enzo Dias, né? Enzo Dias na frente. Esse o provável time do Patronato por confronto contra o Botafogo. O Botafogo vai ganhar de novo, né, gente? O Botafogo vai ganhar de novo aí, né, esse confronto. Mesmo poupando os seus principais jogadores, vai dar Botafogo. Não acredito que o Botafogo vá perder para esse time horrível do Patronato, não. Mesmo poupando aí praticamente todos os titulares, né? É isso, né, gente? Obrigado aí pelo carinho, obrigado pela sua companhia. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. Às 18 horas a gente volta aí pra gente trazer as notícias de Brumado, da região da Bahia e também de todo o nosso Brasil. Nossos pedidos: se você gostou, deixa aí o seu like, comente, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Se inscreva no canal, se você não for inscrito, sininho de notificações e vá lá em todas e marque em todas, para vocês não perder nada. Sempre que postarmos um vídeo aqui, o YouTube vai te avisar, tá bom? Abraço, beijo no coração. Claro que a gente se fala, a gente se vê às 18 horas, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Valeu!